eu sou a jornalista Adriane Werner e estamos iniciando mais um programa Prosa Educativa. Este programa feito pelo Instituto Casagrande em parceria com a Rede Evangelizar. E hoje estamos recebendo o vice-presidente do Instituto Casagrande, Ronaldo Casagrande. Ronaldo, que é, além de vice-presidente do Instituto, engenheiro eletrônico, doutor em métodos quantitativos, pesquisador em inteligência artificial para a educação e autor de 5 livros. Ronaldo, seja muito bem-vindo, sinta-se em casa. Obrigado, olá a todos. Estou bem sentindo, Adriane, bem em casa, né? Que é Instituto Casagrande, é minha casa. É uma alegria hoje para mim estar pro lado de cá, né? Ser entrevistado. Muitas vezes aqui no Instituto a gente acaba entrevistando as pessoas em todas as nossas caminhadas, e é uma alegria hoje poder compartilhar um pouco de uma área que eu gosto tanto, que é a área de inteligência artificial, né, Adriane? E como isso é importante, a gente também poder mostrar um pouquinho pelo lado de dentro do Instituto, a partir dos seus gestores, né, Ronaldo? E esse tema inteligência artificial, esse tema que em algumas pessoas provoca arrepios, sustos, medo, em outras provoca fascínio. O que é que a gente pode dizer que seja a inteligência artificial? Como conceituar? Pois é, até uma questão do próprio nome, né? O nome dá uma ideia, assim, parece um ser humano, né? Esse termo de inteligência. Então, começando pelo próprio nome, alguns questionam de chamar isso de inteligência, Adriana, né? Porque inteligência, o que é inteligência? Difícil nós termos uma definição clara de inteligência. Mas quando nós falamos de inteligência, não é nenhuma coisa muito do animal, né? A gente atribui a inteligência ao ser humano. E agora nós estamos atribuindo a uma máquina, né? Por que chamar isso de inteligência? Porque ele tem características similares a uma inteligência humana. Que é o quê? Essa capacidade de articulação? Capacidade de aprender. Eu acho que a grande questão da inteligência artificial é a capacidade de aprender. E eu gosto de citar um exemplo aí para você que está me assistindo nesse momento. Adriane, por exemplo, quando você tem aqui, eu acredito que todos, ou grande parte das pessoas que estão me ouvindo, tem uma máquina de lavar roupa em casa, por exemplo, que fica mais fácil para entender. Numa máquina de lavar roupa, você tem ali dentro como se fosse um programa de computador, entre aspas, o que se chama de um algoritmo, que é o quê? Se você coloca na tua máquina de lavar roupa lá para lavar rápida, ela sempre vai fazer uma sequência de passos. Então, o que é um algoritmo? Ele faz uma sequência de passos. Então, olha lá. Primeiro, enche de água, daí vira para direita e para esquerda, durante lá, por exemplo, 3 minutos. Aí centrifuga. Ou seja, ela sempre vai fazer aquilo. A tua máquina, ela olha o seguinte: não, eu tô vendo que essas roupas estão vindo mais sujas, eu vou ter que lavar mais? Não faz. Se ela tivesse esse caráter de inteligência, exatamente. Talvez ela conseguiria fazer isso, né? Mas não. Alguém foi lá e programou a máquina de lavar roupa para fazer sempre aquilo lá. E ela sempre vai fazer aquilo lá. Então, a maior parte dos programas que nós temos, seja no celular, nos computadores, e hoje praticamente tem software no carro, em tudo que é lugar, tem esses algoritmos aí, alguém programou para fazer daquela forma, tá? Quando você fala em inteligência artificial, não. Você tem uma programação básica, mas você programa para ela aprender. E ela vai além daquilo que foi programado. Vai muito além daquilo que foi programado, porque ela foi programada, basicamente, imagine como... Se fôssemos pegar o ser humano, foi construído um cérebro. Você não programou nada. E ele vai aprendendo por meio dos 5 sentidos, no nosso caso. E ali é basicamente como você construísse um cérebro da máquina. E ela, a partir dali, ela vai aprendendo. E a grande questão, então, para responder objetivamente a tua pergunta, por que inteligência artificial? Porque é algo que vai aprendendo. E aprendendo continuamente como um ser humano. O ser humano não para de aprender. Uma máquina dotada de inteligência artificial não para de aprender. Ela também vai sempre aprendendo. Então, sintetizando, porque se eu deixar aqui, eu falo só até o resto do programa e você não fala mais, André. Nada, eu fico assim, ó, aprendendo. Mas, em síntese, seria isso. Se fosse dar uma resposta bem objetiva, é porque ela dá essa conotação de inteligência, porque é uma máquina que aprende. Ela está continuamente aprendendo. E talvez aí um pouco do medo, talvez a gente vai falar um pouco disso, porque é que nem um filho. Quando você tem um filho, você não sabe o que ele vai aprender. Talvez ele vai para um caminho... Né? Quantos filhos que vão para as drogas? Quando você criou esse teu filho, você não imaginava que ele ia para esse caminho. E o pessoal muitas vezes tem medo da inteligência artificial, que como ela aprende, ela pode ir para um caminho que você perde o controle. Caminhos próprios. Exatamente, esse é o medo que você tem. Pois é, nos últimos tempos a inteligência artificial tem estado na crista da onda, especialmente depois do ChatGPT e alguns outros instrumentos. Mas ela é algo de agora, sim, Ronaldo? Não, então, basicamente...
nós estamos falando aí de 2021, 2022, que começou o ChatGPT vir tanto na onda, mas nós ouvimos falar de inteligência artificial, principalmente ele chegou na comunidade de talvez da televisão e tudo mais, da questão de 5, 7 anos pra cá, que você ouve falar do Siri, lá do celular. A internet das coisas. Tu começa a ouvir esse tipo de coisa, daí tem aqueles assistentes que parecem uma pessoa, que são assistentes dos bancos, não vou ficar falando marca aqui. O próprio algoritmo das redes sociais. Então a gente ouve, exatamente, hoje começa aquela questão, mas existe, hoje se fala muito, né, os algoritmos das redes sociais, ele manda aquilo que a pessoa quer, ou seja, começou a se falar, porque tudo isso, de certa forma, tem inteligência artificial por trás, tem algo aprendendo e tudo mais. Mas a inteligência artificial, para você ter uma ideia, esse termo inteligência artificial foi criado em 1956. Nossa. É muito antigo. Não estávamos aqui ainda. Não estávamos aqui ainda, pelo menos eu não. Eu também não, opa. Talvez tenha aqui alguém que está assistindo que estava nessa época. Mas, então ele foi cunhado de lá para cá com o conceito seguinte, quando foi criado esse termo, será que as máquinas vão ter capacidade um dia de aprender como o ser humano? Então, sempre que foi falado em inteligência artificial, e desde lá começou a se pesquisar a respeito disso, a se criar programas já que faça isso, então não é algo novo. Eu estudei no meu doutorado em inteligência artificial em 2007, né? Então não é algo novo. A grande questão, Adriana, por que talvez agora essa coisa está tão forte, existe desde 1950? Vamos remeter, eu sempre de fazer essa comparação inteligência artificial com inteligência humana. Como que uma criança aprende? Normalmente. Exemplos, depois começa a ir para a escola, os professores. Mas basicamente você conclui comigo que uma criança aprende por meio dos seus sentidos. Sim, né? Talvez uma criança que não tivesse audição, visão, não tivesse nenhum dos 5 sentidos, talvez ela não conseguiria aprender, né? E ela aprende por quê? Porque ela começa a ter muitos dados e informações. Até a gente fala, e quem está nos assistindo aqui sabe disso, e se eu fizer essa pergunta para você, Adriana, eu acredito que as pessoas que estão aqui nos assistindo vão falar a mesma coisa. Uma criança de hoje, vamos pegar uma criança com 6 meses de idade, ela parece mais esperta que uma criança de 1950 ou menos? Parece muito mais, né? Por Parece quê? que eles já nascem fazendo assim no celular. Isso, mas por quê? Por que as crianças de hoje parecem mais espertas? Por quê? Tem uma ideia do porquê que elas hoje são mais espertas? São mais hiperestimuladas? Aí vem a questão, o que é hiperestimuladas? São informações que estão passando. Antigamente aquela criança nascia, pelo menos minha mãe falava isso, que você não ficava amarradinho, com a mãozinha presa lá, enrolada, não lembro o nome que era, aquilo lá, que enrolava. Coeiro. Coeiro, ficava lá paradinha sem ver nada, né? Às vezes numa salinha escura. Hoje a criança nasce, já coloca naqueles tapetinhos, sonzinho, luzes, elas são estimuladas. E isso, o que é o estímulo, na verdade? São dados, são informações que vão passando para essa criança aprender. E a mesma coisa acontece com a inteligência artificial. Para a inteligência artificial aprender, ela precisa de dados. Só que dados e informações. Que dados e informações são esses? Dados digitais, que estão muitas vezes na internet. E que hoje são acumulados de tantas décadas. E não só acumulado de tantas décadas, mas nós geramos muitos dados. Então, quando você pega um celular, por exemplo, Adriane, tu tá vendo uma rede social lá, um Instagram, por exemplo, e você tá lá vendo, parou numa imagem. Você não precisa nem ter curtido nada. Quando você parou naquela imagem, isso é um dado que você está deixando para a internet. Ele já interpreta que eu gostei daquilo. Que você gostou. E às vezes não é que a Adriane gostou. Uma mulher de tantos anos, tal, gostou dessa imagem. Daqui a pouco tem uma outra pessoa lá na Paraíba que é característico, você que gostou dessa imagem. Ele começa a fazer correlação. Olha, pessoas que têm essa característica, com isso. Ou seja, são dados que ele começa a aprender. Então, nós não podemos imaginar que os dados com que ele vai aprender são somente coisas que eu estou escrevendo, eu estou postando na internet. Não. É você vendo uma rede social, sem curtir, sem nada, é dados que você está jogando para a rede. E hoje, o que acontece com esses dados? Está cada vez crescendo mais. Então, esse é o principal ponto do porquê hoje. E o segundo ponto, Adriana, é porque para processar essa quantidade de dados que é gigantesca, você precisa ter o quê? Essa parte de processador, essa parte de componentes eletrônicos, de chip, essas coisas,
com alta capacidade de processamento. E isso nós sabemos que é. Só ver os nossos celulares de hoje tem uma capacidade de processamento muito maior do que o computador que fez levar o primeiro foguete à Lua, né? Então, na verdade, nós temos uma situação que tanto a velocidade de processamento quanto a questão da evolução dos dados tem crescido muito nos últimos anos. É o que eu chamo do combustível da inteligência artificial. Então hoje nós temos o cenário ideal para a coisa efetivamente aí crescer muito. E é possível, você arriscaria dizer então que o ser humano, há algumas décadas atrás, criou um monstro? A gente criou realmente aquele instrumento que irá nos substituir? Então, hoje existem duas correntes, basicamente, da inteligência artificial. E eu não estou nem falando corrente de pessoas que são mais especialistas ou menos especialistas. Estou falando de pessoas que são especialistas na área, pesquisadores. E dentre os pesquisadores tem duas correntes, Adriane. Tem uma corrente que eu chamo mais de apocalíptica, né? Eu ia usar esse termo também. Que a gente lembra do Exterminador do Futuro, lá desses filmes e tudo mais, que vai destruir a humanidade. Um robô que acaba tendo sentimentos. Que isso é uma coisa importante, né? Quando se fala em inteligência artificial, dá uma ideia de um humano, né? Um robô. Não, na verdade, a inteligência artificial é o que está no celular, então não precisa ser necessariamente esse conceito... Instrumentalizado no humanoide ali. Humanoide, exatamente. Então não é numa figura humana, né? Então existe sim um medo para isso, mas são menos pessoas que acreditam nisso. Um grande medo que você tem, Adriana, talvez muito é a questão do trabalho, do emprego, né? Muitos têm medo de que a inteligência artificial possa substituir muitos trabalhadores. Eu li um livro a respeito disso que eu achei muito interessante, que ele falava o seguinte, Adriano: quando veio a máquina a vapor lá atrás, onde o homem dirigia o cavalo, andava a cavalo, né, para se deslocar. Quando veio os carros a combustão e tudo mais, o que aconteceu? O homem abortou o cavalo e veio para dirigir, por exemplo, carros. E assim com várias das tecnologias, não é? Quando surgiu o computador, quem cuidava de máquinas de datilografia também. Exatamente, mas eu quero chegar nesse exemplo para ver como é interessante. É lógico, ele falou o seguinte: naquela época lá nós abordamos o cavalo, o ser humano que tocava o cavalo, agora eu não vou usar mais o cavalo, agora eu vou usar... por exemplo, um carro. Ou seja, ele trocou de meio para fazer a mesma coisa que ele fazia. Só que o cavalo foi descartado. E alguns acreditam, nesse exemplo que eu li desse livro, ele falou: quem sabe nós não seremos os cavalos agora, que deixaremos de ser substituídos. Assustador. Então, é assustador. Então, tem alguns aspectos nesse sentido. Eu não sei se chegaríamos a tanto, eu acho que só o tempo vai dizer isso, mas eu vejo que o maior medo que você tem hoje é nessa questão do emprego, sabe? Da máquina poder assumir muitas atividades, porque até então ela assumia atividades físicas de força, agora ela passa a assumir atividades cognitivas, intelectuais, né? Esse que é o grande problema. E aí estamos naquilo que alguns teóricos já têm falado também, que talvez criando uma geração de inúteis. Talvez uma geração de inúteis. E esse é um problema que as pessoas muitas vezes colocam, que não é só o fato de você não ter a renda. É o fato que para gerações e gerações o trabalho é algo muito significante na vida das pessoas. E se eu não tiver trabalho, o que eu vou fazer da minha vida? Né? Porque a coisa é ficar sem trabalho, estou desempregado, fiquei 1 ano, 2, voltei. Agora, se você nunca tem trabalho, né? Como que é viver uma geração sem trabalho? Ou para muita gente? Então esse é um ponto aí que entra nesse dilema aí. Bom, Ronaldo falou pra gente que existe uma corrente mais apocalíptica e outra mais otimista. A gente vai perguntar para ele de qual corrente ele participa. Mas isso depois do nosso intervalo. A gente vai fazer agora uma breve paradinha. Você que nos acompanha aqui pela Rede Evangelizar, pelo canal também do Instituto Casa Grande, o intervalo é curtinho. Daqui a pouquinho a gente já aprofunda essa questão por aqui. A TV Evangelizar também está no Instagram. Segue a gente por lá. Estamos de volta com a Prosa Educativa, hoje recebendo o vice-presidente do Instituto Casa Grande, Ronaldo Casagrande, que nos traz um tema de absoluto interesse de todo mundo:
inteligência artificial, até que ponto ela tem impactado a nossa vida e como vai impactar daqui para frente. Ronaldo, a gente terminou o bloco anterior falando dos otimistas e dos apocalípticos, aqueles que acham que a inteligência artificial realmente vai colocar em xeque o emprego, as próximas gerações e outras gerações que não, que acreditam que ela estará a nosso serviço. De qual corrente você participa? Você é mais otimista ou mais apocalíptico? Até antes de falar de qual corrente, eu falei muito da questão do aspecto negativo, né? Apocalíptico, mas eu quero falar um pouco do aspecto positivo da inteligência artificial, né? A inteligência artificial, ela pode ajudar muito as empresas a ter maior produtividade. O ser humano, ele não foi criado para fazer coisas rotineiras o tempo todo. Isso veio muito com a Revolução Industrial, né? Se nós pegarmos antes da Revolução Industrial, o ser humano não tinha aquela rotina, né? Quando veio a inteligência artificial, nos trouxe para uma rotina, 8 horas por dia, aquela coisa assim que o trabalho, de certa forma, nos encaixota. E você sabe que tem trabalhos que são extremamente rotineiros. E a inteligência artificial, ela tende a ocupar muito dessas tarefas rotineiras de uma forma bem feita. Então, ela pode ajudar a melhorar muito a produtividade das empresas, a produtividade dos países. E a gente sabe que quanto mais empresas produzirem, mais os países produzirem, é mais recursos para serem aí distribuídos entre todos e usufruído por todos, né? Outras áreas também, Ronaldo, por exemplo, medicina, pode ter mais precisão no diagnóstico, Isso. precisão na Foi bom cirurgia. que você tocou na questão da medicina, porque a medicina é uma das áreas que a inteligência artificial está entrando muito forte de uma forma muito positiva, Adriane. Hoje, por exemplo, você consegue já com inteligência artificial prever antecipadamente doenças como câncer muito antes de um médico. Tá? E ainda nós estamos no início. Vamos pensar que a inteligência artificial, nós estamos na ponta da ponta da ponta do iceberg. Nós estamos começando com isso agora, né? Então, o que a gente enxerga aí realmente bem a ponta. E isso vai avançar muito rápido. Então, é possível que daqui a 5, 7 anos, a medicina vai avançar demais com a inteligência artificial. E a gente tem a cura de doenças que hoje não se Exatamente, porque você está prevendo uma coisa muito antes. Tá? A inteligência artificial, uma das características dela é essa questão dela conseguir reconhecer um padrão. Por exemplo, quando ela pega vários exames, ela consegue cruzar vários exames e ela fala, eu acho que esse aqui tem um problema X. Que um médico às vezes não consegue ter essa percepção. E não é pela culpa da formação do médico. O ser humano não consegue ter essa percepção. Que a máquina consegue. Um cruzamento de dados tão grande. Dados tão grande, exatamente. Interessante, né? Então é possível a gente conseguir vislumbrar cenários positivos, assim, por exemplo, em que todo o trabalho rotineiro, repetitivo, braçal, seja desenvolvido pela máquina e a gente possa se ocupar de atividades mais intelectualizadas, fazer o que se gosta e somente o que se gosta. Exatamente. Então, respondendo à tua pergunta, Davó, como que você acredita? Eu não sou nem de um lado nem do outro. Eu me preocupa, sim, a questão do emprego, principalmente. Não me assusta muito essa questão apocalíptica de que a inteligência artificial vai dominar o ser humano, sabe? Isso não me preocupa. Vai acabar a raça vai humana. acabar, não. Eu me preocupo muito mais com 2 aspectos. Alguma questão de dilemas éticos, que a gente pode ter um problema. Vou te dizer um exemplo, Adriane. Se eu falei essa questão que na medicina está avançando antes e eu consigo antever situações tão antes de acontecer, será que um plano de saúde pode não ter isso e falar, eu não vou dar o plano para essa pessoa porque eu sei que daqui a 10 anos ela vai... Aos 20 anos já pode negar um plano de saúde. Exatamente, porque ela vê essa pessoa que tem alto índice daqui nos próximos 15 anos desenvolver câncer. Então eu não vou liberar um plano de saúde para essa pessoa. E também em mãos erradas, até imagino as implicações políticas disso, né? De pessoas exatamente. tiranas. Aliás, esse é um outro problema que a gente vai passar a ter agora, e eu acho que nós vamos sentir isso nas próximas eleições que vem, não digo só próxima agora, mas todas as eleições futuras aí, Adriane, que é a questão fake news. Porque hoje a fake news ainda ela está muito relacionada a uma imagem, a uma notícia, né? Mas vamos pensar que com a inteligência artificial hoje, eu consigo pegar você com a tua voz. E isso já é possível, não estou falando de futuro, Adriane. Eu pego você com a tua voz falando alguma coisa e eu coloco você gesticulando com a boca como se fosse uma pessoa. Eu falo, olha o que a Adriane está falando do fulano. E isso tende a ficar cada vez mais perfeito, né? Porque a gente ainda vê algumas tentativas um tanto grotescas, mas já ficando Mas isso assim, mês a mês, Adriane, não estamos falando, daqui a 5 anos, sabe? Mês a mês a coisa. Eu que estou nessa área, assim, é bem isso. Todo mês está surgindo coisas novas.
E na área ambiental, há impactos também, positivos e negativos? Pode ter aspectos positivos, como a inteligência artificial está todas as áreas, de identificar, de mapeamento, de desmatamento e tudo mais, então ela pode ter um lado positivo, mas hoje, de fato... Geoprocessamento, tem um monte de áreas que ela vai poder ajudar. Na verdade, assim, a inteligência artificial vai entrar em todas as áreas, né? Mas o que preocupa muito mais hoje, Adriane, é o lado negativo atual. Porque o que acontece com a inteligência artificial? Ela consome muita energia. A tecnologia, de forma geral, e com a inteligência artificial isso se acentua. Por exemplo, nós vamos falar de ChatGPT, que é uma ferramenta de inteligência artificial, que ela foi treinada. Então, eu falei que o sistema de inteligência artificial ele é treinado como, basicamente, ser humano. E para treinar uma máquina, ela é muito complexa, ela requer muitos dados. Diferente de um ser humano, por exemplo, se eu pegar uma criancinha de 3 anos e mostrar lá 5 fotos de gato, 5 fotos de cachorro, e mostrar uma 11ª imagem, possivelmente ela vai acertar. Já uma máquina, não. O cérebro humano, ela tem uma complexidade muito maior do que o sistema de inteligência artificial. Então, eu preciso ensinar muito mais. E esses ensinamentos, o que é? Cada vez que eu estou ensinando, a máquina está trabalhando, está processando. Certo? Esse processamento, além dele consumir energia elétrica, ele esquenta demais. Então, para você resfriar essas máquinas aí, a quantidade de água que vai é algo absurda. Só para te dar uma ideia, se você entrar no ChatGPT e fazer 2, 3, 4 perguntinhas para ele, equivale a uma caneca, que nem essa aqui bonita da prosa educativa, equivale a uma caneca de água como essa, de água que vai embora para resfriar. Então, se já era uma preocupação o consumo de água, o fato de a água ser um recurso finito, agora isso é uma preocupação ainda maior. Preocupação. Então, não é um termo que a gente ouve falar muito. Verdade, não se fala. Então, hoje, para ter uma ideia, Adriane, basicamente a tecnologia digital, esses grandes servidores que tem espalhados pelo mundo e tudo mais, eles consomem hoje 1,3% da energia elétrica do planeta, da energia de um planeta. Tá? E com a inteligência artificial isso começa a crescer muito mais ainda. Então ele tem sim, aparentemente não parece que o impacto ambiental sempre está nos carros, na fumaça das indústrias, mas não, a tecnologia ela tem um impacto ambiental forte também. Isso precisa ser discutido, não é? E trazendo para nossa área, Ronaldo, vamos falar de educação. Tanto no dia a dia do professor, quando passa um trabalho para o aluno, como é que ele vai trabalhar com esse dilema? Será que esse aluno recorreu ao ChatGPT, alguma outra ferramenta assim? Como no aspecto mais macro também, como ela pode impactar positiva e negativamente? Isso é importante para você que está assistindo, seja você professor, pai, mãe, porque todos somos educadores, de certa forma, né? É importante entender, nós vamos falar um pouco mais sobre o ChatGPT depois, que é a ferramenta que está na mão das crianças hoje, porque quando a gente fala em inteligência artificial, o que está de fato na nossa mão hoje é o que se chama de inteligência artificial generativa, que é uma categoria de inteligência artificial da qual o ChatGPT faz parte. Que é a geração de conteúdo. Geração de conteúdo, exatamente. Inteligência artificial generativa, ela gera conteúdo. Que tipo de conteúdo? Texto, imagem, vídeo. Esse vídeo das fake news, por exemplo, é um vídeo que ele produz. É um conteúdo. Diferente daquela inteligência artificial, por exemplo, que eu citei lá, que vai prever um câncer. Lá ele não está gerando conteúdo, ele está fazendo uma previsão. Como é diferente de uma inteligência artificial que dirige um carro. Ele não produz conteúdo, ele dirige um carro, né? Então, essa categoria de inteligência artificial que está nas nossas mãos hoje de forma gratuita é essa inteligência artificial generativa e que pode estar na mão das nossas crianças, dos nossos filhos, né? Para quem não sabe o que é, porque talvez tem muita gente que está nos assistindo aqui, mas o que é esse tal de ChatGPT, né, que estão tanto falando? Imaginem como se fosse um Google. Todo mundo já mexeu no Google, acredito, né? Que você vai lá e faz uma pesquisa, por exemplo, você coloca lá, por exemplo, quantas medalhas olímpicas o Brasil ganhou na Olimpíada de 2020? Por exemplo, você faz uma pergunta e às vezes o Google, o que ele vai fazer? Agora ele já tem um pouco de inteligência artificial, ele já te dá uma resposta. Mas até um tempo atrás, ele te mostra páginas de internet que tem essa informação. E aí você vai lá buscar. Daí você vai lá buscar. O ChatGPT não. O ChatGPT é como se fosse, Adriane, uma pessoa que está do outro lado lá. Imagine que você tem uma linha, que nem no Google, de comando, certo? E você faz uma pergunta, só que ela não vai te mostrar páginas da internet, ela vai te responder.
certo? Então, se eu chegar, por exemplo, fazer uma pergunta sobre... me fale sobre a infância do Pelé. Ele vai lá e escreve para você, olha, Pelé nasceu em tanto tempo, assim, assado, papapá, 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 papapá. Te dá um histórico. E a partir dali você vai conversando. Por isso que eu digo, parece que você está conversando com uma pessoa. A forma de resposta que ele te dá parece ter alguém do outro lado digitando para você. Daí você só pergunta bem assim, mas quando o Pelé começou a jogar futebol? E ele vai falar, ó, Pelé começou a jogar futebol. Vira um bate-papo. E vira um bate-papo. Sobre qualquer assunto. Né, sobre qualquer assunto. E não só assuntos genéricos. Tu pode perguntar, um médico pode chegar lá, altamente especializado, e fazer uma pergunta e ele vai responder também a respeito daquilo. Então, uma criança pode chegar lá, vamos supor que o pai fala o seguinte, escreva para mim, pede pro filho lá, você vai fazer uma redação para mim lá sobre, sei lá, fotossíntese. E essa criança pode ir lá e colocar pro ChatGPT, escreva uma redação sobre fotossíntese. Daí ele vai falar bem assim, mas o pai vai ver que a linguagem é muito rebuscada. Ele pode dizer o seguinte, escreva numa linguagem de 10 anos e coloque erro de português no meio do texto. E ele escreve que o pai vai pensar, é meu filho que tá fazendo isso. É assustador e é fascinante ao mesmo tempo, né? Bom, Ronaldo, a gente está chegando ao final desta conversa aqui pela Rede Evangelizar, no Prosa Educativa, produzido pelo Instituto Casagrande em parceria com a Rede Evangelizar. Mas se você ficou curioso, se você gosta deste assunto da inteligência artificial, nós vamos aprofundar ainda mais esta conversa e você pode ver muito mais desse nosso bate-papo no canal do YouTube do Instituto Casagrande. A gente espera você por lá também. Por enquanto, então, muito obrigada por sua atenção, por sua companhia aqui com a gente e até o próximo programa.